Família querida, é hora de praticar, é hora de ver o exercício daquilo que você estudou na tela. Questão número 1. Olha aqui, José, está e prevê são acentuados de acordo com a mesma regra. José, oxítona terminada em E, está, oxítona terminada em A, e prevê, oxítona terminada em E. São 3 palavras que são oxítonas e terminam, né, da mesma forma. Então você vai ter a mesma regra de acentuação gráfica para os 3. É a regra das oxítonas. O gabarito, então, do número 1 está correto. 2. Indivíduo e ofício são acentuados de acordo com a mesma regra. Ó, indivíduo, paroxítona terminada em ditongo. Indivíduo. Ofício, paroxítona terminada em ditongo. Ofício. Legal, né? As duas são paroxítonas e terminam em ditongo. Aí ele falou que é a mesma regra, verdade, na qual, ou seja, nessa regra, não se inclui a palavra excluída. Lindo, perfeito isso. Por quê? A palavra excluída tem acento pela regra do hiato. Olha o i sozinho, absoluto, na sílaba, forte e após uma vogal. Então, a palavra excluída vai ter acento por uma regra diferente de indivíduo e ofício. Logo, a questão 2 está certa. Entendeu o que as bancas cobram, como elas cobram? As 2 palavras em questão são paroxítonas terminadas em ditongo. E essa aqui é a regra do hiato. 3. Os vocábulos tem, já e é são acentuados de acordo com a mesma regra. Olha a maldade, né? A palavra já tem acento por ser uma monossílaba terminada em A. A palavra é tem acento pelo mesmo motivo. Monossílaba terminada em E. Já a palavra tem, ela apresenta o acento gráfico, família, por outra razão. Esse tem um acento diferencial. É o acento que é a marcação do plural do verbo ter. Ele tem, no singular, sem acento. Eles têm, no plural, com acento. Assim que funciona a acentuação desse vocábulo. Então a 3 está errada. Beleza? A palavra tem, ela apresenta o acento por outro motivo. Lembrando a regra aí, né, galera? A acentuação diferencial é pro tem, pro vem, pro pôde no passado e pro pôr verbo, pôr do sol, pode pôr o dinheiro na conta. 4. Caíam, ó, regra do hiato, ó, cá, e, não. Tá rolando o hiato no i, né? O i tá sozinho, absoluto, depois de uma vogal. Por isso que ele tem um acento. Instruído, mesma coisa, ó. I, 2. O hiato acontecendo. Já a palavra cítrica, família, por favor, o acento é por outro motivo. Não é porque tem acento no i que é a mesma regra, não. Sai dessa, cara. Cítricas tem acento, família, por ser uma proparoxítona. A palavra que é proparoxítona é acentuada sempre. Então, cítricas é um termo que vai ter acento pela regrinha das proparoxítonas. Logo, a 4, as palavras não são acentuadas de acordo com a mesma regra e o item está errado. 5. Olha só, os experimentos científicos têm um baixo custo. Esse tem aqui tá com plural, né? Tá com acento para marcar o plural em concordância com o núcleo do sujeito, que é plural. Pode-se afirmar que a palavra tem foi incorretamente acentuada.
Como assim, cara? Incorretamente acentuada? Esse tem aí, ó, ele tem que ter acento. Porque o sujeito tem núcleo no plural. Então, experimentos tem. Se os experimentos têm, o acento está mais do que justificado e está correto. Experimentos no plural, o tem vai acompanhar o plural. Então ele fala que não se acentua monossílabo terminado em N. Realmente, não se acentua monossílabo terminado em N. Mas essa palavra tem acento por outro motivo, né? É o nosso acento diferencial. Então essa 5 aqui tá erradaça. Pode marcar e partir para o abraço. 6. Ó, magnéticas. Proparoxítona. A mais forte é a penúltima. Ó, ressonância. Ressonan. Aí vem cia. O que nós temos em ressonância é uma paroxítona terminada em ditongo. E órgão também, ó. Paroxítona terminada em ditongo nasal. Então, tenho duas paroxítonas terminadas em ditongo. E a magnética é uma proparoxítona. Então, vocês precisam concordar comigo que as palavras não foram acentuadas, não foram de acordo com a mesma regra. Então, essa 6 aqui está incorreta. A questão errada. Beleza? Não foi a mesma regra que fez acentuar. Então, segue o baile para 7. Pôde, acento diferencial. O pôde é o acento diferencial. O tem, mais uma vez, acento diferencial. E o nós é uma monossílaba terminada em ó. Palavra monossílaba tônica, nós, vai ter acento. Aí a banca vem e fala, na cara de pau, que os termos foram acentuados de acordo com a mesma regra. Não podemos concordar com isso. Então essa 7 aqui, mesma regra não, item errado. Beleza? Tá fluindo, não tá? Mandíbula. Mandíbula. O que eu tenho aqui é uma proparoxítona. A antepenúltima. Concluída a regra do hiato. Olha lá, o U vogal e o I vogal. Só que esse I não é fraco, esse I é forte. Ninguém fala que o projeto está concluído, né? Fala que o projeto está o quê? Concluído. Então a presença dessa vogal forte aqui em concluído mostra que tivemos a regra do hiato, né? É o I forte na sílaba. Construído, mesma coisa, ó. Construídos. O I forte, regrinha do hiato. Regra do hiato, a gente sabe, né? Regra do hiato é diferente da regra da nossa querida proparoxítona que está aqui. Então, essa 8, o item é errado. Item errado. Não é um item certo. 9. Cópias. Cópia. Paroxítona. Terminada em ditongo. Ia, cópia, pia. Paroxítona terminada em ditongo. Terapêuticais. É a antepenúltima. Terapêuticais. Se é a antepenúltima, que nós temos aqui é uma proparoxítona. E construídos a regra do hiato. Então, são 3 palavras que têm acento por regras completamente diferentes. Cópia paroxítona terminada em ditongo. Terapêuticas é uma proparoxítona. Construídos é o izinho aí, formando hiato. Coisa mais linda.
Gabarito, então, o item está errado. Porque ele falou que rolou a mesma regra de acentuação gráfica. Aí você discorda da questão. Na 10, ele traz pra gente o porém, ó, que é uma oxítona. Lembra quando que acentua oxítona? Oxítona acentua quando termina em A, E, O e em. A, E, O, em. Precisará. Oxítona terminada em A. Está. Oxítona também terminada em A. Então, vai ter acento na oxítona terminada em A e A. Logo, mesma regra de acentuação gráfica fez acentuar esses vocábulos. A mesmíssima regra. Então, essa 10 aí, ó, ela tá certa. Beleza? A 10 é um item correto. Parte 11, ó. Sábio, paroxítona terminada em ditongo. Planície, paroxítona terminada em ditongo. E nódoa, paroxítona de ditongo. E decência também, paroxítona terminada em ditongo. Todos são paroxítonos e terminam em ditongo. E repara que é um ditongo crescente, né? Porque começa com uma semivogal e sobe para vogal, ó. Semi, semi e semi. Vamos só ver as outras aqui, porque a A tem tudo para ser gabarito. Vôlei, paroxítona terminada em ditongo. Fósseis, paroxítona, ditongo. Fácil, paroxítona terminada em L. Régua e ditongo. Então todas são paroxítonas. Mas ele botou que todas são terminadas em ditongo nasal. E aí não dá para concordar com isso, né? Sem chance de você pensar que todas são paroxítonas terminadas em ditongo nasal. De jeito nenhum. Órgão, ó. Órgão. Paroxítona terminada em ditongo nasal. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Elétron, paroxítona. Fórceps, paroxítona. Ele falou que todas são proparoxítonas. Pode esquecer isso aí, tá? Esquece, esquece, esquece. Pêssego, proparoxítona. Esplêndido, proparoxítona. E bênção, paroxítona. Então já morreu, porque pêssego é proparoxítona. As palavras má, pá, nó e pé são acentuadas por serem oxítonas. Nunca todas são monossílabas. Todas são monossílabas, todas têm uma sílaba só. Não dá para chamar de oxítona se tiver uma sílaba só. Uma sílaba só, a palavra vai ser monossílaba. Oxítona é quando tem a última, né? Lembrou? Não dá para falar em última se é apenas uma sílaba. Se é apenas uma sílaba, né? Não dá para pensar na última. Fechou, tranquilo, morreu. Seguindo o baile, 12. Então, gabarito letra A mesmo, tá? 12. A palavra década tem acento por quê? Década. Proparoxítona, né? É uma proparoxítona. E ele quer de vocês simplesmente outra proparoxítona. Outra. Aí tu tem que encontrar, né? Tem que partir atrás. Após é oxítona terminada em O. Além, oxítona terminada em. Ninguém também, né? Oxítona. Matá-lo é oxítona. Trágica é proparoxítona. Então, a 12. Gabarito, letra B de bola. Coisa mais linda, hein? Coisa mais linda. Então, B. 13. As palavras que apresentam a mesma regra são, olha isso, mesma regra são econômica, proparoxítona, será oxítona, verídica, proparoxítona. Essa aqui fugiu.
Pública, proparoxítona. Filósofo, proparoxítona. País e ato. Essa aqui fugiu. Últimos, proparoxítona. Presídio, paroxítona. E, aliás, oxítona. Tá vendo aí? Fugindo, fugindo, fugindo. Aqui embaixo nós temos área, paroxítona. Notícia, paroxítona. E sábio, paroxítona. 13D. Todas são terminadas em ditongo. Área, notícia, né? E sábio. Então, todas são paroxítonas, terminadas em ditongo. Bacana, 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 bacana. 14. Pela mesma regra, justifica-se o acento de... Países, regra do hiato. Possível, paroxítona, terminada em L. Difícil, paroxítona, terminada em L. Então, países é regra do hiato, regra diferente. Ele falou que todas são pela mesma regra. Então, a 14 está errada. Fechou? As palavras meteorológica, paroxítona, proparoxítona, né? Meteorológica, proparoxítona. Científico, proparoxítona. Containers, proparoxítona. As três são proparoxítonas. Se as três são proparoxítonas, as três serão acentuadas porque toda proparoxítona é acentuada. Toda proparoxítona é acentuada, né? Então aqui a gente já meio que julga o item como errado, porque ele está falando que as palavras foram acentuadas por motivos diferentes. Pô, diferente não, cara. Diferente de jeito nenhum. Todas são acentuadas pela mesma regra, né, cara? Mesma regra. Se é a mesma regra, esquece. Então a 15 está errada. Maravilha. 16. Idiomática. Proparoxítona. Construída a regra do hiato. E língua, paroxítona. Proparoxítona, hiato e paroxítona. Ele falou que a mesma regra fez ter acento. Família, não, e tu viu, cara, não adianta. A banca não quer que você saiba se a palavra tem acento ou não. Isso é o de menos. Saber que tem acento ou que não tem acento, tanto faz. A banca quer que você domine as regras. Ela quer que você saiba se a regra é a mesma. A palavra foi acentuada por ser uma paroxítona. Não adianta, é isso. Tem que dominar as regras. E aí, ó, já fez 16 questões, acredito que já seja fácil para você. 17, vamos para a tela. Ó, sabíamos. Sabíamos. Isso aqui é uma proparoxítona. A sílaba mais forte é a antepenúltima. Proparoxítona. Só que procurávamos também, né? Vamos. Sabíamos proparoxítona, procurávamos proparoxítona também. A mesma regra fez os dois acentuarem. A mesma regra fez com que os dois ficassem com acento. Beleza? Pô, se os dois têm acento pela mesma regra, nós temos um item certo. Certo. Tranquilo? Então, 17, certo. 18, política, proparoxítona. Veículo, proparoxítona.
público, proparoxítono. Todos são proparoxítonos, família. Pelo amor de Deus, se todos são proparoxítonos, nós temos um item certo. Que ele falou que todas as palavras são acentuadas pelas mesmas regras. Lembrando que veículo tem o hiato aqui também, né? Mas essa palavra aqui já teria acento, independentemente de ter hiato ou não. Tipo ridículo. Ó, ridículo. Tem acento por ser proparoxítono. Então, o veículo prevalece o fato de haver ali uma proparoxítono. Então, 18, mesma regra, item certo. Beleza? Item certo. Só marcar e correr pro abraço. 18, certo. XIX. Coisa linda. Hipótese, proparoxítona. Política, proparoxítona. E século, proparoxítona. Sarcófago, proparoxítona. Todas as palavras envolvidas aqui, todas, são proparoxítonas. Então, até 19 aqui, vamos ter o item certo. Todas são proparoxítonas, sem erro. E a última questão, a 20, o emprego da acento em juízo. Ó, juízo, regra do hiato. Extraídos, regra do hiato. Período, ó, o cara, regra do hiato. Não, esse não está sozinho na sílaba. A regra do hiato recai quando o i e quando o u estão sozinhos nas sílabas. E esse i não está sozinho, tem um R colado nele, uma consoante colada nele. Então, o fato de ser proparoxítona é que faz ter acento. Os dois primeiros, regra do hiato. O terceiro, proparoxítona. A acentuação gráfica é isso. Proparoxítona, regra da monossílaba, oxítona, paroxítona e hiato. Gravou isso, olha para os casos especiais. O acento diferencial do tem e do vem, do pode, no caso que não tem acento, do pôde que tem acento, do por com acento. E o último comentário sobre o tema é sobre o que o acordo ortográfico fez, né? Porque olha só, a palavra voo tinha acento e perdeu acento. Por que ela perdeu acento? Porque nenhuma paroxítona terminada em O tem acento, não tinha que ter acento aqui. Paroxítona só acentua se terminar em resto. Se terminar em O, não tem acento. A palavra ideia, ideia, ela é uma paroxítona que termina em A. Paroxítona terminada em A não tem acento não, só se terminar em resto. Terminar em resto. Então, esse ideia aqui é uma paroxítona terminada em A, não tinha que ter acento, por isso que o acordo tirou. O acordo tirou os acentos que não tinham lógica existirem. Beleza? Só que, infelizmente, o acordo nesse ditongo aí, ele só atingiu as paroxítonas, né? Ideia, Coreia, Assembleia perderam acento. Mas céu continua com acento, corrói continua com acento. Ou seja, as monossílabas e as oxítonas, elas continuam sendo acentuadas nesses casos aí de ditongo aberto, monossílaba e oxítona. Então, eu peço só cuidado aí a todos vocês, porque esses vocábulos eles vão ter acento ainda, mesmo acordo tendo tirado aqueles outros acentos. Então, entenda a lógica, o resto não se grava. Oxítona, AE, OEM, paroxítona, terminada em resto. É só você pensar, se você me perguntar assim, Fabrício, em que cidade você já morou? Eu vou responder para você assim, morei no Rio e morei em Brasília. Você não me pergunta onde eu não morei. E onde tu nunca morou? Tá de sacanagem, né? Pô, não morei no resto. Qualquer cidade que não seja Rio, Brasília, eu não morei. Então o resto não se grava. Por isso que eu te falei, tu vai gravar A, E, O, em e todas as outras terminações, todas as outras vão cair aqui. Na teoria, na tela, por favor, do resto.
Então, como eu falei e repito, acentuação gráfica é isso. Saber regra. A regra de acentuação gráfica é que vai fazer toda a diferença. A próxima aula ainda está no universo da ortografia. Então não vamos sair de ortografia ainda não. Depois de ortografia a gente vai entrar em classe gramatical. Aí a gente começa a falar de classificação, chamar de substantivo, de adjetivo, de advérbio, de pronome. Na próxima aula eu vou trazer regras do hífen, que são chatas, né? E o acordo também mexeu. E aí a gente vai falar sobre esse acordo ortográfico aí, especificamente. Tá tranquilo? Tá beleza? Qualquer dúvida já sabe, a gente está à disposição até você passar. Tamo junto, fui.